Amados, nós vamos poder sentar, amados, fazer uma reflexão importante antes de fazer aquela oração especial intercessória, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão necessitadas vão receber o seu milagre, amém? Eu creio nisso. Eu creio que a pessoa necessitada, quando pede com fé, abre o coração para Jesus, Jesus diz: sim, meu filho, você merece. Começa a acontecer o milagre na vida. Eu tenho uma vida de milagres. Eu vou dizer que eu sou um milagre de Deus, por tantas coisas que Deus tem feito no meu dia a dia. No meu dia a dia, cada dia um milagre, cada segundo é um milagre, cada passo que eu dou é um milagre, cada situação que eu vivo é um milagre de Deus. Eu percebo a presença do Senhor, que não deixa desfalecer, porque nós temos que cumprir o que diz a palavra. Você tem sua Bíblia aí? Abra em Apocalipse. Apocalipse é um livro chamado de revelação de Jesus ao apóstolo João. O apóstolo João foi preservado, morreu de velhice, mas quase que ele perde a vida. Só não perdeu a vida porque Deus não permitiu. Sabia que João foi jogado num tacho de óleo fervendo? Vocês sabiam disso? Será que alguém sobrevive sendo jogado num tacho de óleo fervendo? Lógico que não, né? Só um milagre, não é verdade? É como Davi na cova dos leões, como Daniel na cova dos leões, como os 3 amigos dele que foram jogados na fornalha, preservados por Deus. Deus tem um livramento para você essa noite, amém? Eu vi um amém muito fraco. Deus tem um livramento para você essa noite, amém? Glória a Deus. Nós temos que estar firmes na fé. Apocalipse capítulo 1, logo no comecinho, no versículo 3, olha que diz a revelação de Jesus para João. Capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aquele que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Presta atenção, tem 3 coisas importantes nessa revelação, logo no início de Apocalipse. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Então está dizendo, feliz é aquele que lê. Se você não lê a palavra de Deus, se você não lê a profecia, o que vai acontecer? Você não vai ter conhecimento. Você será como se estivesse cego, surdo e mudo. Porque se você não tem conhecimento, você não ouve, você não vê e você não fala. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então, aquele que lê, feliz, aquele que ouve e guarda. Lê, medita na palavra, a palavra diz que devemos meditar dia e noite, medita nela, ouve e guarda. Então você passa a ter conhecimento daquilo que você lê, daquilo que você ouve, e esse conhecimento você guarda no seu coração. Isso que disse Jesus para João, e essa palavra profética é para nós hoje em dia. O que Jesus disse aos seus discípulos? Jesus ensinava através de parábolas, códigos, para que os discípulos pudessem entender o que ele estava falando. Então, presta atenção lá em Apocalipse, quando diz que nós devemos ler, nós devemos ouvir e guardar. Está dizendo que feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve e feliz é aquele que guarda. Sim ou não? Mas os discípulos, um dia depois que Jesus contou uma parábola, abra aí agora em Lucas no capítulo 8, no versículo 9, olha o que acontece, 8, 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela parábola. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, porque talvez eles não entenderam. No versículo 10, olha o que Jesus responde para eles. Interessante. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Vocês estão prestando atenção? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus. Quando você lê, ouve a palavra e guarda, você tem o quê? Conhecimento. Jesus estava ensinando os seus discípulos a ter conhecimento,
Mas por que ele falava parábolas para as pessoas? Vendo não vejam, ouvindo não entendam. Porque aquele que não tiver o Espírito de Deus, aquele que não for convertido a Jesus, aquele que não for discípulo de Jesus, convertido, aquele que não está entendendo a palavra, ele não vai entender nada. Até o apóstolo Paulo diz que para aquelas pessoas naturais, tudo que é de Deus é loucura. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus, a pessoa falou que eu sou louco. Mas às vezes chama a gente de fanático. Porque, segundo as informações, fanático é aquele que ama mais Jesus do que os outros. Mas existe o fanatismo, que é outra coisa pior, que é realmente através de dogmas e etc, etc, etc. Então, Jesus diz assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A palavra de Deus, o mistério de Deus é só para aquele que crê. Amém? Amém, irmãos? Para aquele que crê. E quais são os mistérios de Deus? O milagre de Deus. Porque Deus nos diz claramente através de João 15, versículo 7. Se vós permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres, será feito. Jesus mente? Não. Deus mente? Não. Se ele está dizendo, se a palavra dele permanecer em você, se você permanecer em Jesus Cristo, o que vai acontecer? Pode pedir o que quiser que será concedido. Amém, irmãos? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, quando você pede com fé, você é um escolhido, você vai receber. Amém? Está bonita a igreja hoje, né? Todo mundo sorridente. Vocês vieram aqui porque Jesus trouxe. Amém? O Espírito Santo do Senhor, e o milagre já está acontecendo enquanto nós vamos falar da palavra do Senhor. Eu trago uma palavra especial hoje que Deus colocou no meu coração. E alguém já se sentiu perdido? Literalmente, quem se perdeu já? Perdido, ficou perdido. Olha, quantas pessoas, né? Ficou perdido. Está no lugar, não sabe onde você está, não é verdade? É um desespero, não é? Você está perdido? Sem celular, ou você não consegue comunicar, vai ter que ficar perguntando para as pessoas para sintonizar onde você está. Ficar perdido é terrível. Alguém já ficou perdido no espaço? Hein? No mato sem cachorro? Perdido no mato sem cachorro. No dia inteirinho. Você já ouviu falar em labirinto? Quem já ouviu falar em labirinto? Labirinto, o pessoal faz, tem entrada, mas saída, para descobrir a saída é muito difícil. A não ser que você conheça. Alguém já se sentiu num labirinto? Alguém já se sentiu num labirinto? Conseguiu entrar, mas não consegue sair? Entrou numa dívida, não consegue sair, é um labirinto. Uma situação catastrófica na vida, as diversidades, é um labirinto. Você entrou, não sabe como sair, só o milagre de Deus. Amém? Você já ficou perdido no espaço? A pessoa fala, mas que espaço? Será que é o espaço sideral? É o espaço que nós estamos vivendo aqui. Cada um ocupa um espaço, não é? Ninguém pode ocupar o espaço que você tem. A não ser que você morra e outro entre no seu lugar. Ocupa o seu espaço. Nós vamos falar sobre perdido no espaço. Hoje muitas pessoas estão vivendo como se estivesse perdido no espaço. Estão aqui no mundo, mas não estão encontrando uma saída para resolver as suas questões. Talvez o problema seja no seu pensamento. Talvez o pensamento que você pensa, as coisas que você pensa, acabam caindo no coração. E você acaba ficando numa situação muito complicada, porque você só pensa coisa ruim. Você não consegue pensar coisas boas. Quando você tenta pensar alguma coisa boa, vem um pensamento ruim. E às vezes o pensamento ruim é mais forte do que o pensamento bom. Então você tem que treinar para quando vier pensamentos estranhos, pensamento ruim, você anular de imediato. Porque se você não fizer isso, o pensamento vai tomar conta da sua razão e você pode fazer coisa que você não quer fazer.
E aí você vai entrar num labirinto, aí você vai entrar numa situação terrível. Você tem que prestar muita atenção naquilo que você pensa. O que é que você pensa? Quais são as suas emoções do dia a dia? Emoções, praticamente podemos considerar a sua alma. É movida pelas emoções, pelos seus sentimentos, por aquilo que você fala, por aquilo que você realmente sente e passa a falar, passa a se comunicar a respeito disso. Às vezes, as suas emoções estão complicando e você está perdido no espaço. A fala, o que você fala no dia a dia? Você disse para sua esposa que você a ama hoje? Ou esqueceu? Disse para o marido, oh meu marido, eu te amo. Esqueceu? Você disse para o filho, filho, eu amo você. Esqueceu? Filho disse para o pai, para a mãe, papai, mamãe, eu te amo. Esqueceu? Você esquece de declarar amor e bênção para as pessoas com quem você convive? No trabalho? Você diz bom dia, você diz boa tarde, você diz boa noite. Bom dia é uma saudação, está dizendo bom dia. Ninguém vai chegar para você e falar mau dia. Ou você entra no local de trabalho calado, sai calado, não fala com ninguém, não olha para ninguém. Como que está você? Perdido no espaço? Pensamentos, emoções, a fala. E a visão? Você olha com amor para as pessoas? Ou olha com inveja, com desdém, com raiva, com rancor, ou indiferença? Você precisa aprender a ocupar o espaço que Deus te deu nessa vida, pensando bem, tendo boas emoções. Emoções é amor, afeto, carinho, bondade, deixando de lado a inveja, deixando de lado a maldade, deixando de lado tantas coisas que possam prejudicar a sua vida. Você olha para a pessoa com amor, você olha para a pessoa com carinho. Você sabe quando a pessoa olha para você com amor, os olhos brilham. A pessoa fala, mas será que brilha? Brilha. Quando você olha para a pessoa com os olhos de amor, os seus olhos brilham. O sentimento é diferente. Quando você olha com ódio, a pessoa vai perceber que você está olhando com inveja, a pessoa percebe, com desdém, com indiferença, a pessoa percebe quando você olha, porque a sua expressão mostra quem você é. Jesus disse que sobre que os nossos olhos têm que ser bons. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo será tenebroso. É Jesus que disse isso, é a candeia, que é o lampiãozinho. Nossos olhos é um lampiãozinho. É através dos nossos olhos que nós observamos sentimentos de amor, de afeto ou de ódio e revolta das pessoas. A audição. Você está pronto para ouvir coisas boas ou está pronto para ouvir coisas ruins? Piadas obscenas, coisas que não edificam. Nós temos que usar os nossos sentidos justamente para as coisas que edificam a nossa vida, para que você possa edificar a vida das pessoas. Começa no pensamento, as emoções, fala, visão, audição. Amém? Nós estamos aprendendo o quê? A usar os nossos sentidos para louvar e glorificar a Deus. Usando os nossos sentidos para louvar e glorificar a Deus, com certeza nós vamos adorar a Deus e amar as pessoas. Amém? Como é gostoso amar as pessoas. Você já pensou? Quem ama o pai aqui, levanta a mão. Eu não tenho, meu pai já foi, mas amo o pai. Quem ama a mãe? A esposa? O marido? Os filhos? Eu tenho que levantar, defende. Você tem que levantar o braço, tem que falar. Porque a pessoa tem vergonha de manifestar carinho às pessoas em casa, gente. Você acredita num negócio desse? Que tem pessoas que têm dificuldade em dizer para a esposa que ama. Isso não quer dizer que ele não ama, ele ama, mas ele tem vergonha de dizer que ama. Porque faz tanto tempo que ele não diz, se uma hora ele falar, eu te amo, meu amor, ela vai estranhar, não é? Ela vai estranhar. Ela vai dizer assim, ué, o que está acontecendo? Você está enrabixado com outra? Ela vai colocar dúvida no coração.
Então ele resolve não falar absolutamente nada. Eu não vou falar nada, não. Mas temos que falar. Ou deixa um papelzinho pregado na geladeira, na penteadeira. Existe penteadeira ainda? Acho que não, né? Penteadeira ainda existe? Acho que existe, né? Algumas casas ainda tem lá guardada a penteadeira. Mas o pessoal tem ouvido lá onde que faz as moças, a mulher arruma as coisas lá, né? Arruma no espelho, né? Se olha no espelho e se arruma. Deixa um recadinho lá, meu bem, eu te amo. E ela vai dizer outro, eu também te amo. Ou então, vai no WhatsApp, né? Meu bem, eu te amo, te adoro. Ela fica, também te amo, te adoro. É mais fácil pelo WhatsApp, né? Do que falar pessoalmente. Mas tão bom você olha para sua esposa, para o seu marido, olha para uma pessoa que você gosta e fala, eu amo você. Eu recebi uns 10 beijos hoje. Primeiro da minha mulher. Depois eu fui lá orar no mato, lá no coisa, os pastores vieram e nós se beijamos lá, óculos santos. A gente foi um beija-beija lá, muito gostoso, uma presença de Deus maravilhosa, foi muito bom. E vamos ouvir aquilo que nos interessa. Quando a pessoa começa a falar uma coisa, para, isso não é para o meu ouvido. Porque senão vai aqui dentro, vai para o pensamento. As coisas terríveis que estão acontecendo hoje, às vezes é bom a gente nem ouvir, porque senão a gente vai ficar deprimido, vai ficar assustado com a situação. Melhor que temos que fazer é orar. Amém, irmãos? Para a gente conseguir sair, não ser um perdido no espaço, não estar dentro de um labirinto, nós precisamos ter uma coisa muito importante que Jesus nos ensinou. É algo que nós temos que ter e não podemos fugir disso. É a fé. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos falar sobre a fé e dar alguns exemplos do passado para que nós possamos entender aquilo que eu falei agora há pouco a respeito do que Jesus revelou para o apóstolo João. Ele revelou para o apóstolo João que felizes são aqueles que leem a palavra, felizes aqueles que ouvem a palavra e felizes aqueles que guardam a palavra. Você só vai ter condição de ler a Bíblia sempre se você tiver fé. Você vai ouvir as pregações, as mensagens se você tiver fé. E se você guardar, você vai provar que você tem fé. Esses 3 pontos importantes aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 11:1 de Hebreu fala da fé, é a certeza. Amados, a fé é a certeza do quê? A fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que precisamos ter. Precisamos ter 3 coisas importantes na nossa vida para discernir o que é fé, para discernir aquela coisa que é importante para nós, é crer realmente que Deus existe, é crer realmente que Jesus morreu na cruz por nós e através dessa morte Ele nos dá a oportunidade de aprender, de ser escolhido, de aprender as coisas boas. 3 coisas nós precisamos ter. Primeiro, determinar nosso nível de expectativa. Que expectativa você tem a respeito daquilo que você busca de Deus? Quando nós oramos agradecendo e também oramos pedindo. Mais pedimos do que agradecemos. Essa é a realidade. Mas que expectativa você tem em buscar a Deus, em vir no santuário e buscar a Deus? Você tem que determinar o nível de expectativa. Você tem que estar preparado para saber realmente o que você necessita ter. O segundo ponto é descobrir em que baseamos a nossa expectativa. O que é que vamos ter nessa expectativa que temos de ter o que? Um futuro melhor, de ter um plano que Deus nos dá de esperança de um futuro maravilhoso. Quando nós buscamos a Deus e com certeza queremos algo importante, que é a nossa felicidade, harmonia no lar, prosperidade, saúde, paz, tudo isso. Então nós temos que descobrir em que baseamos a nossa expectativa. Em terceiro ponto, não limitar a Deus, porque tem muitas pessoas que limitam a Deus. Tem muitas pessoas que acham que Deus tem limite. Deus é ilimitado. Nós não podemos limitar Deus. Será que nós ficamos descontentes com alguma coisa que nós queremos e não recebemos? Será que nós temos condição de dizer, Deus não vai me atender? Nós nunca podemos falar isso, Deus não vai me atender.
Ou nunca dizer, Deus não me ouve, minha oração é em vão. Nunca. Orar persistentemente, incessantemente. Você tem que orar sem cessar, porque é o que diz a palavra do Senhor. Se nós lemos, ouvimos e guardamos, temos que ter essa fé. Muito bem, Hebreus capítulo 2 diz o seguinte: pela fé, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. É pela fé, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Se você olhar a Bíblia e ver os profetas e meditar sobre a palavra, você vai ver que Deus cumpriu com tudo o que prometeu aos seus filhos. Tudo foi prometido, tudo que foi prometido foi cumprido. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Muito bem, se você vê o universo, por exemplo, hoje eu vi o Prosa, a nascente do Prosa, ali era um manancial de água brotando da terra. Quem criou, quem fez isso foi Deus. Se eu não tiver a certeza de que foi Deus, então eu não tenho fé. Eu tenho fé porque eu estou vendo a realidade, estou vendo as montanhas, estou vendo as estrelas, estou vendo a luz, estou vendo o céu, eu estou vendo as pessoas, eu estou me vendo. Fui criado por Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi formado, pela palavra de Deus, quando ele disse haja, haja, haja. Amados, nós temos que entender certas coisas importantes na nossa vida, no dia a dia. Por exemplo, a adoração é fundamental para ter o reconhecimento de Deus. Nós não podemos nos furtar de adorar a Deus. Nós temos que encontrar momentos na nossa vida, diariamente, um momento especial para você adorar a Deus. Nós não podemos ser uma pessoa meramente adorador quando estamos na igreja. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós o adoramos em espírito e em verdade, pode ser em qualquer lugar onde você estiver. Você não pode de maneira alguma passar o dia ou alguns momentos adorando a Deus. Olha o versículo 4 que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda ele fala: meu Pai do céu. Mesmo estando morto Caim, pela fé, ele ainda fala no nosso coração. Vocês estão entendendo? A oferta de Abel foi melhor da de Caim. E a inveja tomou conta de Caim, que acabou matando Abel. Mas, pela fé, nós entendemos que a adoração é a coisa mais importante, a nossa oferta ao Senhor. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não quer pagador de promessas. Porque a própria Bíblia diz: aquele que prometer alguma coisa fazer, tem que cumprir, tem que fazer. Mas a palavra diz também que Deus não quer sacrifício nenhum. Ele quer pessoas disponíveis para Ele. Quer adorador, em espírito e em verdade. É isso que Deus requer. Então é necessário que se faça isso. Versículo 5 diz assim. Versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Você está entendendo? Que Enoque foi arrebatado, ele não morreu. Porque Deus se agradou dele. Amados, presta atenção, será que Deus está se agradando de você? As suas atitudes, seu comportamento é agradável a Deus? Nós somos pecadores, é verdade, mas temos Jesus Cristo. Nós já falamos do pecado aqui várias vezes, mas sabemos que pecado é pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Somos pecadores, mesmo fazendo de tudo para não pecar, acabamos escorregando involuntariamente, ou às vezes porque queremos, sabemos que é errado e fazemos o que é errado.
Deus desagrada isso. Nós queremos agradar a Deus. De que maneira? É cumprindo com os seus mandamentos. É lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, guardando a palavra, conforme foi já falado aqui em Apocalipse 1:3. Vamos falar sobre o que temos que alcançar o mais importante. Temos que alcançar o mais importante. O que é importante para a nossa vida? Está no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí está o X da questão. Enoque foi arrebatado porque Deus se agradou dele. Abel serve de testemunho porque ofereceu o melhor em adoração a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que eu não tenho fé? Tem muitas pessoas que falam assim, a minha fé é tão pequena. Mas por quê? O que te acontece que você não consegue crer que Deus pode resolver todos os seus problemas? Que Jesus morreu por você, levou na cruz do Calvário suas dores, suas enfermidades. Então nós temos que estar preparados para acrescentar a nossa fé. Até os discípulos tiveram dificuldades, quando Pedro na água afundou, Jesus diz, ó homem de pequena fé. Nós temos que crer que o soberano Pai, justo, divino, tudo faz por amor à sua criação. Veja só o versículo 8. O versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Foi pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e o edificador é o próprio Deus. Amém, irmãos? É pela fé. Abraão falou, larga sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele nem sabia onde era. Só que aconteceu uma coisa interessante aí, que a gente tem que pensar. Quando Deus falou para ele, larga a sua parentela, ele largou a parentela dele? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Quem que foi com ele? Quem? Ló. Larga a tua parentela, vai. O Ló foi junto e deu um problema sério aí, entendeu? Porque houve uma disputa de local, de briga entre a família ali, os empregados de Ló brigaram com os empregados de Abraão, e começou a ter disputa, e Ló teve que sair, porque Abraão falou, vai escolhe onde você quer ir, você vai para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aconteceu exatamente isso. Mas ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus, porque Deus deu uma promessa para ele. E toda a descendência dele recebeu essa promessa. Amém, irmãos? Então, o que nós queremos da nossa vida? Realmente que se cumpra a promessa, a aliança para nós. Lá do tempo de Abraão e depois na nova aliança, através de Jesus Cristo. Nós temos que obter a fé, depende de ter um coração quebrantado por amor a Deus. Amados, obter a fé depende de ter um coração quebrantado. Veja o capítulo 12, agora vamos por lá para o capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, irmãos? Amém? O que nós temos que fazer para obter essa fé? Os olhos fitos em Jesus. Falamos novamente do exemplo de Pedro. Vem, Pedro. Posso ir contigo, Senhor? Vem, Pedro. Pedrão andou sobre as águas, veio o vento, veio o demônio. Ele tirou os olhos de Jesus e naufragou. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós fracassamos, nós naufragamos.
nós ficamos entristecidos, ficamos abalados, ficamos numa situação muito terrível. Muitas pessoas vivem hoje essa situação porque não aguenta mais, porque não tem fé, porque não pensa, porque está completamente alheio às coisas que Deus fala para nós. Passos para uma devoção dinâmica. Passos para uma devoção dinâmica. Amados, nós temos que pensar muito bem. O primeiro passo é esse. De toda a sua atenção à palavra de Deus é o seu relacionamento com Jesus. Dê toda a sua atenção para a palavra de Deus e seu relacionamento com Jesus. Quando nós observamos lá em Apocalipse, que é a revelação, felizes aqueles que leem, felizes aqueles que ouvem, felizes aqueles que guardam, porque o reino de Deus está próximo, a vinda de Jesus está próxima, amém, irmãos? Então nós temos que estar preparados para poder receber Jesus, e nós temos que ter fé, porque o relacionamento com Jesus Cristo nos dá entendimento da vida eterna. Em João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, amém? Conhecimento, já vivemos a vida eterna, porque nós temos certeza da fé com os olhos fitos em Jesus. O número 2 diz assim: deixe que Jesus e sua palavra sejam a base e o sustento do seu pensamento. Lembra que nós falamos de perdido no espaço lá no pensamento? Aí está. Deixe que Jesus e sua palavra sejam a base do seu pensamento. Nós temos que estar meditando na palavra, mesmo sem ler. Se você lê um trecho da Bíblia hoje ou ontem, você começa durante o dia a meditar na palavra do Senhor para você fortalecer o seu pensamento. Não deixe de pensar nas coisas de Deus, noite e dia, para que você possa ter fé suficiente para viver e agradar a Deus. Base do seu sustento e seu pensamento. O 3, deixe que Jesus, celebre diariamente o fato de você ter conseguido o acesso a Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo. Ele tem que ser a coisa principal na sua vida, o acesso que você tem a Deus. Em nome de Jesus, você repreende o mal. Em nome de Jesus, você vai viver uma vida de santidade. Em nome de Jesus, você vai ter prosperidade, saúde, alegria e vai ter muita paz. Amém, irmãos? O ponto 4 é viver totalmente dependente de Deus. Viver totalmente dependente de Deus. Viver totalmente dependente de Deus. Se você está sofrendo, se você passou por dificuldades, se você estiver passando por dificuldades, se você estiver numa situação de beco sem saída, não desista. Siga em frente, siga em frente. Você não pode viver dependendo das coisas que você tem, sem saber que Deus é que está operando. Quando Ele opera, ninguém impede. Tenha a consciência e a fé de poder saber que Deus cuida de você. Amém, irmãos? Amém? Depender de Jesus Cristo é o que nos dá a condição de ter uma fé chamada fé vívica. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus essa noite, agradecer a Deus pela sua palavra e pedir que Ele nos acrescente fé, que Ele possa nos dar condição de ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse várias vezes: tenha fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e é através da fé que nós vamos alcançar o benefício de Deus na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, ó Pai, maravilhoso é o Senhor. Vem, Senhor Espírito Santo, derramar, Senhor, a unção de arrependimento. Vem derramar a unção de alegria, de paz, de conforto. Nos ajuda, Senhor, a sair da situação que nós encontramos. Acrescente fé em nós, Pai. Deixe que nós possamos viver dependente do Senhor todos os instantes da nossa vida, porque sabemos que nada merecemos, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é com Ele que nós estamos aqui pedindo, implorando, Senhor, clamando ao Senhor. Diz a tua palavra: clama a mim e responder-te-ei, mostrarei coisas ocultas que não sabes.
Derrame tuas bênçãos na vida das pessoas que estão aqui essa noite. Que nós possamos ter uma boa noite de sono e voltar na quarta-feira que vem para te adorar, ouvir a tua palavra, clamar ao Senhor e te buscar durante todos os dias da nossa vida. Ó Pai, abençoa essa semana, abençoa essa cidade que aniversaria hoje. Abençoa os dirigentes dessa cidade, desse estado, os vereadores, secretários, prefeitos, meu Pai, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, todo maligno, toda potestade, todo principado dessa cidade que tenta destruir essa cidade que é conhecida como a cidade do adultério, cidade dos homicídios, do suicídio, das desgraças. Ó Pai, remova em nome de Jesus todo esse tipo de ação, de ataque demoníaco. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada vida que está aqui essa noite, que o Senhor possa conceder os desejos do seu coração e que eles possam viver na sua dependência, papai. Nós queremos estar diante de Ti, te alegrando, te adorando, para que o Senhor se agrade de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso.